E se você tivesse como investir numa carteira de ações que rendeu quase o dobro do Ibovespa em 2019? No vídeo de hoje você vai descobrir como. O que eu quis dizer no começo desse vídeo é que o índice Small Caps, SMLL, rendeu quase 60%, um pouquinho mais de 58%, enquanto o Ibovespa em 2019 rendeu um pouco mais de 35%. Não é exatamente o dobro, mas é quase o dobro, né? Agora, você deve ter ouvido falar bastante sobre Small Caps, eu imagino, se você está interessado no mercado de ações. Por isso, dá uma olhadinha desde 2010 a comparação entre esse índice Small Caps e o índice Ibovespa. Você deve ter reparado nesse gráfico que apesar do índice de Small Caps ter se valorizado mais do que o Ibovespa, tanto aí no período de 2019 como no período completo, desde 2010, também, quando o mercado vai mal, o índice de Small Caps ele se desvaloriza muito mais rápido do que o índice Bovespa. É o que a gente chama aqui no mercado financeiro de volatilidade, ou seja, os preços do Small Caps vão oscilar muito mais do que os preços do índice Bovespa. É por isso que você tem que tomar muito cuidado com o conceito básico que a gente tem aqui no mercado financeiro e que você já deve ter visto essa frase, que rentabilidades passadas não são garantia de rentabilidades futuras. Portanto, não é porque em 2019 o índice Small Cap se valorizou muito mais do que o índice Bovespa que agora em 2020 você pode investir de olhos vendados que vai acontecer a mesma coisa. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que no vídeo de hoje eu separei aqui algumas vantagens, alguns pontos fortes de o porquê você deve investir em Small Caps, mas também algumas desvantagens, alguns riscos e que você tem que levar em consideração antes de tomar a decisão de investir nesse tipo de ação. Talvez o que mais atrai os investidores a quererem investir em Small Caps é o potencial de valorização dessas ações. Afinal de contas, as Small Caps não são nada mais do que empresas de menor porte, que às vezes são menos negociadas, têm menos liquidez na bolsa. Elas têm um potencial de valorização maior porque, de fato, elas têm um mercado bem amplo ainda para explorar. Então, um caso bem comum aqui, que provavelmente, se você está entrando no mercado de ações agora, é o queridinho do mercado, é o caso das ações da Magazine Luiza. Embora hoje seja um negócio de um porte bem maior, lá em 2015, quando ninguém queria falar sobre essas ações, era ainda uma empresa que era pouco negociada e que também tinha um valor bem pequeno na bolsa. Mas de 2015 até 2019, as ações da Magazine Luiza valorizaram mais de 36.000%. É uma baita valorização que mesmo que você colocasse pouco dinheiro, hoje em dia você teria uma boa chance de estar milionário. O segundo ponto forte das Small Caps é que elas podem ser bem descorrelacionadas com o restante do mercado. Ou seja, mesmo que o mercado como um todo, você olha lá o índice Bovespa, está subindo, está caindo, aquela sua ação pode estar subindo ou caindo também, independente de para onde está indo o restante do mercado. Para você ter um exemplo prático e conseguir visualizar isso, imagina agora um case que ficou bem popular e recente no Brasil, que é o case da XP. Tudo bem que a XP não é mais uma Small Cap, mas quando o Brasil tinha acabado de entrar na maior crise aí dos últimos anos, um monte de empresa falindo, fazendo fusão, a bolsa aqui no Brasil também afundando cada vez mais. E enquanto isso, apesar da XP estar fora da bolsa, é uma empresa que estava se valorizando ano após ano e recebendo aporte de fundos, né? Até que agora, no finalzinho de 2019, fez o maior IPO de empresa brasileira no exterior. O que eu quero dizer com isso é, o investidor que estava na XP, independente de crise qualquer que estava no Brasil, e é uma empresa que operava só no Brasil, ainda estava tendo o seu capital valorizado. Então esse é um potencial das Small Caps. Quando você pega uma empresa que ela investe num nicho específico, por exemplo, a XP estava investindo de um jeito totalmente diferente das pessoas investirem, por mais que o mercado esteja ruim, esse segmento específico pode ainda estar crescendo independente do restante. O terceiro ponto forte das Small Caps é que justamente por elas serem empresas de menor porte, menor liquidez, maior risco, elas acabam ficando meio que fora do radar de alguns grandes players, os fundos de investimentos, grandes investidores, e por isso às vezes você consegue encontrar com uma certa, vamos colocar assim, facilidade maior do que as empresas grandes, algumas pechinchas na bolsa. Porque imagina só, se você vai comprar ações da Apple, quantos e quantos investidores não estão avaliando balanços e olhando tudo o que acontece dentro da Apple, todas as notícias, coloca drone para espionar o pessoal lá, para descobrir se a Apple está lançando alguma coisa nova ou não. Enfim, são muitos olhos. É muito difícil que você perceba, não é impossível, mas é mais difícil
alguma coisa que ninguém sabe no mercado, e aí você vai conseguir tirar uma casquinha muito maior comprando ações da Apple. Porque todo mundo meio que já tem as informações, é uma empresa muito visada. Agora, se você pega uma empresa que ninguém conhece, ninguém liga, não fala muito, não sai notícia, você tem lá, claro, acesso aos balanços porque ela é obrigada a divulgar, mas nenhum investidor dá muita atenção, nem perde tempo analisando esse tipo de ação, é muito mais provável que você consiga encontrar essas ações por preços baratos, se de repente você sabe de alguma coisa, tem uma expectativa em relação àquele setor que a empresa está inserida, ou você ficou sabendo, claro, de formas legais, né, de que aquela empresa vai lançar um novo produto e você aposta que esse produto vai dominar o mercado. Enfim, se você tiver alguma ideia específica sobre esse tipo de ação, antes de todo mundo, aí é bem provável que você compre essa empresa antes da hora por um preço bem menor do que o restante do mercado e talvez acerte a próxima Magazine Luiza, por que não? Agora, é claro que não é só notícia boa, só coisa maravilhosa, sair comprando small caps e ficar milionário. Também tem seus riscos e cuidados que você tem que prestar atenção. Mas antes de contar eles, eu preciso também que você clique aqui no joinha para que esse vídeo ganhe mais relevância e você ajude o canal a ir mais para frente. E claro, se inscreve se você ainda não está inscrito, porque você vai ter muito mais conteúdo como esse para você aprender a investir cada vez melhor. A primeira desvantagem que eu quero citar aqui, que eu já até falei um pouquinho antes, é o problema da liquidez nas small caps. Porque quando você tem baixa liquidez, ou seja, você tem pouca negociação daquelas ações, pode acontecer problemas de, por exemplo, na hora que você quiser sair daquele investimento e botar suas ações à venda, não tiver ninguém para comprar. Ou às vezes até tem alguém para comprar, mas o gap entre o preço de compra, né, o distanciamento entre o preço que as pessoas estão dispostas a comprar e os preços que você está disposto a vender é muito grande. Então você vai acabar saindo com um prejuízo muito grande também. E tudo isso vai dar no final mais volatilidade para esse tipo de ativo. E é o que no final dá risco, que é o que a gente chama até de risco de mercado, para os seus investimentos. Ou seja, se você investir numa small cap, por mais que ela tenha potencial, e você sai antes da hora, sai num mau momento, o prejuízo pode ser muito maior do que investir numa empresa mais estável, uma empresa que tem negociação. Um segundo risco e bem relevante aqui na hora de você investir em small caps é que por essas empresas serem de menor porte, às vezes elas têm uma receita muito concentrada em um produto só, em um cliente só, às vezes também dependem muito de um fornecedor e uma mudancinha que aconteça nesse mercado pode colocar a empresa toda em risco e ela ir à falência. Então quando você pega uma empresa grande, uma empresa, sei lá, uma Petrobras, uma Vale, que você tem... Pega uma Vale, por exemplo, um monte de campos de mineração, você tem um monte de clientes que a Vale exporta para o mundo todo, você tem uma empresa com caixa, com folga para cobrir inclusive crises ambientais como aconteceu recentemente. Então você tem um risco, mas é um risco menor. Agora, quando você tem uma empresa pequena, que às vezes depende de 3 grandes clientes, ou às vezes tem um produto só que de repente fica defasado porque saiu uma nova tecnologia, aí é muito arriscado que essa empresa talvez não consiga se manter no mercado, vá à falência e você perca todo o seu dinheiro. Claro que eu estou falando aqui de cenários extremos, cenários bem críticos, mas de qualquer forma, as small caps são bem mais arriscadas por conta de serem pequenas empresas nesse sentido. E a terceira desvantagem aqui das small caps é que se você está investindo nelas com foco em geração de renda, de você tirar dividendos, juros sobre capital próprio, para você ter sempre aquele dinheirinho pingando na sua conta, provavelmente esses não são os investimentos mais adequados. Porque as small caps, justamente por serem menores, elas vão ter menos lucro para distribuir. Até porque, se você quer mesmo que sua small cap se valorize, o ideal é que ela distribua pouco dividendo e reinvista boa parte desses lucros para ela crescer e virar algum dia uma blue chip lá, super valorizada, para você inclusive ganhar com ganho de capital, né, com a valorização da ação e não apenas com distribuições de proventos. Por isso, se você realmente está pensando em investir para ter renda, é melhor optar por boas pagadoras de dividendos. Small caps, por si só, se elas forem boas empresas, geralmente elas vão ter poucos dividendos, um baixo dividend yield, pouco percentual de dinheiro que vai retornar para você em relação ao preço da ação. Agora que você conheceu todo o potencial das small caps, as vantagens, as desvantagens, riscos, provavelmente a sua questão é como que eu faço para investir na prática nisso? E é isso que eu vou contar agora. Então a primeira forma de você investir em small caps é comprando, obviamente, diretamente as ações dessas small caps. E aí, para isso, é claro, é um pouquinho mais complicado, porque você vai ter que entender o que você está fazendo. Então você, primeiro, vai ter que ter uma conta numa corretora, num banco, saber mexer no home broker para ir lá, comprar a ação. E depois, a parte mais importante é saber o que você está comprando. E não comprar uma small cap simplesmente porque você acha aquela empresa legal. Então você vai ter ou que entender de análise técnica e análise fundamentalista, e vai ter que estudar um bocado para fazer isso,
ou você pode seguir recomendações, que muitas corretoras disponibilizam gratuitamente, ou também tem serviços, o que a gente chama de researches, né? Empresas de pesquisa, empresas que ficam fazendo esses relatórios, e aí, obviamente, por serem independentes, elas cobram por esses relatórios. Você pode comprar também para pegar dicas de que tipos de small caps seriam interessantes se você tem em carteira. É claro que quando você está indo na opinião de um terceiro, e sem saber muito bem o que você está fazendo, se algo der errado também, você não pode culpar a pessoa. Então é importante que, se você for escolher investir nas ações, você realmente dedique tempo para estudar, para acompanhar depois que você estudou, saber bem o que você está fazendo para você não se arrepender no futuro. Agora, a segunda forma, que eu particularmente talvez seja a minha favorita, de você investir em small caps, é através de fundos de investimentos de gestão ativa, tá? Então o que significa? Que você não vai precisar tanto se preocupar em ficar analisando a empresa, não vai precisar se preocupar tanto em ficar acompanhando também como é que está o dia a dia da empresa para saber qual que é a hora de comprar ou qual que é a hora de vender. Quando você investe através de um fundo, o que você está fazendo na prática é contratar um gestor profissional que fica o dia inteiro trabalhando só nisso, em acompanhar essas empresas, em olhar os relatórios que saírem, balanço, DRE, olhar o mercado, olhar o setor, a economia, olhar tudo e tomar decisão por você para no final comprar ou vender mais ações daquelas small caps, tá? E eles fazem isso de uma forma que é bem transparente, porque eles são obrigados a divulgar todo dia a valorização ou desvalorização dos resultados daquele fundo. Que inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição para você dar uma navegadinha lá no site do Mais Retorno, na nossa ferramenta, conhecer alguns fundos de small caps, ver o retorno deles, ver a volatilidade, enfim, é bem interessante para você conhecer um pouquinho mais desse tipo de investimento. E aí, é claro, é uma forma que você sempre ressalvo aqui, né? Você precisa sempre estudar e entender sobre o investimento que você está fazendo. Mas você não vai precisar estudar a fundo, no detalhezinho de cada empresa, e também não precisa ter tanto tempo de dedicação de acompanhar o que está sendo feito em cada uma dessas empresas. Você vai estar pagando alguém para fazer isso. No final você vai ter que mais acompanhar os resultados do que esse gestor está entregando para você. E a última forma, e talvez a mais conservadora, mais tranquila de você investir em small caps, embora nenhuma seja super tranquila, né, porque a gente está falando de small caps, é através dos fundos passivos. Aqui eu estou falando das ETFs. E no Brasil tem uma ETF que acompanha exatamente aquele nosso índice que a gente falou aqui no comecinho, que é o índice de small caps. Para você comprar ela, é só você entrar no seu home broker lá e fazer a compra de um ativo que o código é SMAL11, Small 11. Esse ETF vai simplesmente replicar o que faz o índice. Porque o índice, no final, ele tem uma carteira com algumas ações que são consideradas small caps, e é assim que ele é contabilizado, a valorização dele ao longo do tempo. Essa ETF vai ser um fundo que vai comprar exatamente as mesmas ações, na mesma proporção do que está naquele índice final. E para isso, como é uma gestão bem simples, que não precisa de um gestor e toda uma equipe analisando as empresas e tomando decisões todos os dias, ele acaba tendo um custo bem baixo, a taxa de administração dele é mínima. E assim, você também tem uma gama de empresas que fazem parte dessa carteira bem grande. Então você não vai ter, às vezes, obviamente, um grande resultado que vai se destacar do índice, porque você não vai ter uma participação muito maior e uma empresa que estourar, por exemplo, né, que for muito bem, mas também se alguma dessas empresas falirem ou tiverem algum problema grave, também sua carteira não vai despencar e você vai perder tudo num único dia. Então você, no final, vai render exatamente o que rendeu a média do mercado, não do mercado como um todo, mas do mercado de small caps. E aí você consegue se posicionar nesse mercado de uma forma simples, barata e relativamente mais segura do que comprando diretamente as ações. Agora eu quero saber de você. Se você chegou nesse vídeo, provavelmente você tem interesse em small caps. Mas tem alguma dessas small caps, alguma empresa que você está de olho, que você aposta no potencial? Conta pra gente aqui nos comentários que a gente quer saber. Um abraço e bons investimentos!